Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aí mais uma pré-aula, ou melhor, uma aula, onde nós estamos estudando sobre o Apocalipse. Quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado neste canal e dizer a vocês, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar e também fazer seu comentário. Seu comentário é muito importante. Quer dizer para vocês que na próxima aula, dando um abraço a todos os internautas. Na próxima aula estarei aqui lendo o nome dos internautas que estão me acompanhando e mandando aquele abraço caloroso. Nós estamos com uma lição muito importante hoje, que nós vamos falar Apocalipse, o livro do trono. Na lição passada nós aprendemos, eu acredito que aprendemos sobre as 70 semanas de Daniel. E esta lição é uma aprendizagem. Apocalipse é o livro da revelação, o livro do trono. E nós vamos juntos aí aprendendo as coisas maravilhosas, os segredos que Deus revelou a seus servos. A lição de hoje é a lição de número 6. Apocalipse, o livro do trono. No objetivo, no primeiro ponto da lição, eu vou estar ensinando que o Apocalipse é o livro do trono. Nós vamos entender sobre isso. Vou estar falando sobre João, que estava na ilha de Patmos, né? Ali onde ele recebeu ali aquela ordem para enviar aquelas cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E agora o Senhor chama ele e ele é arrebatado até o céu para receber as revelações do Apocalipse. Então, nesse primeiro ponto, vou estar aí perguntando a você, e você me acompanha para nós estar vendo o que João viu no céu. Então, além da visão do trono divino, nós vamos ver quanta coisa que o João viu no céu. Ainda no primeiro ponto, quando foi arrebatado ao céu, as coisas que ele viu, eu vou estar mostrando, né? Vou estar falando da porta aberta, vou estar falando do trono que ele viu, vou estar falando da voz de trombeta. Então me acompanhe. E ele viu no trono alguém sentado. E também falar aí do arco-íris. No segundo objetivo da lição, no segundo ponto, vou estar mostrando os personagens em volta do trono. Nós vemos com uma série de personagens que aparecem em volta do trono. Vou estar falando também sobre isso. No terceiro ponto, né, dentro do objetivo da lição, apresentar as características de Cristo no trono. João fica deslumbrado com a visão e nós vamos estar vendo que o céu é um lugar planejado para pessoas internautas. É interessante acompanharmos essa lição. O texto áureo vai dizer o seguinte: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, versículo 2. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição, independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. A introdução diz o seguinte: a palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. Apocalipse é o livro da revelação. Então a revelação, ela vem nos mostrar nesta lição a soberania, o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo. Congregar em Cristo todas as coisas. Internautas, professores, professoras, é importante nós nos atualizar. Entendemos o livro do Apocalipse. Nós já falamos sobre o arrebatamento, sobre as 70 semanas de Daniel, e agora João é chamado ao céu, né? E ele em espírito vai ver muitas coisas que vai estar revelando para nós. Então nós precisamos entender, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, entra-se o período ali
dos últimos 7 anos, conforme eu ensinei na lição passada. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, quando o Senhor volta com a sua igreja, e depois estabelece aí um período de milenário, um período de 1000 anos, acredito que mais no final nós devemos falar sobre isso, e dizer para vocês que aí depois o Senhor torna a voltar com nós para a glória, e o mundo fica novamente ali, não é o fim ainda, tá? O fim vai demorar, o fim demora, porque aí a Bíblia diz que Satanás será solto para poder testar a nação, né? Viver um período de paz, e agora vai testar. Eles vivam tanto tempo como nós, as novas gerações vivem tanto tempo como nós, que hoje nós falamos que Jesus veio e morreu na cruz por nós, e essas gerações após o milênio vão estar falando que Jesus reinou sobre a terra e que Jesus arrebatou um povo. Mas isso é assunto para outra aula. Então nós, no primeiro ponto, diz assim, o trono. Até aqui João está na ilha. Então vamos entender agora que nós vamos transportar João da ilha para o céu. Ele está na ilha ali onde ele foi exilado. Vocês sabem que por causa do evangelho ele foi exilado. E como consequência direta do seu trabalho de evangelização. Então, foi uma consequência do João estar pregando a palavra de Deus. Eles quiseram calá-lo, mas aí levou ele para a ilha, e na ilha lá o Senhor trouxe grandes revelações a João. E ele diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 9. Então, João aí, no Apocalipse, nós temos que ir Apocalipse, nós temos que ir passo a passo para nós entendermos. Certo, professores, professoras? Nós vamos caminhando, passo a passo. Por que João está... Essa pergunta vocês podem fazer para os seus alunos, e aí eles vão responder que foi por causa da... E veja que o evangelho não é o tapete vermelho, como para você passar, como eu tenho dito. Ele fala de aflição, né? Que é companheiro, mas é companheiro na aflição, no reino, na paciência. E aí ele estava preso lá por causa do evangelho. Então aí nós vemos que com o fim das mensagens às 7 igrejas da Ásia, ele é arrebatado ao céu e lá continua a receber revelação do Apocalipse. Eu acredito que ninguém recebeu tanta revelação quando recebeu João. Então ele sai daqui da ilha para o céu. É chamado, né? Só que aí eu vou estar mostrando para vocês que na ilha estava em corpo humano. Lá no céu em espírito. Outro estágio, tá ok? Ele não foi arrancado dali, né? Ele foi arrebatado em espírito. Creio que o seu corpo, né, ficou lá na ilha. Então, é as visões que ele vai tendo enquanto está sendo arrebatado. Então, ele estava ali na ilha, ele olha para o céu, depois que ele fez aquelas cartas, né? E diz que ele fala assim, olhei e eis, estavam... Essa porta aí, vocês, olha, ele olhou e viu essa porta aberta aí. E aí ele olha, vê a porta aberta e o Senhor chama ele, né? Ele disse, e a primeira voz que, como de trombeta, é uma voz diferente, veja bem, uma voz diferente, eu não sei nem como é como uma voz chamando, como uma voz de trombeta, é uma voz muito forte. Ele ouviu que estava falando. E a voz diz assim, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João está, através do Evangelho, do Apocalipse, nos desvendando coisas que vão acontecer. Ele diz que ele foi arrebatado em espírito, né? E lá ele viu que estava um trono posto no céu. Olha aí, agora ele vê um trono.
E o trono, o que significa o trono? Poder de proteger, poder de julgar e autoridade. Então João estava ali diante da autoridade, diante do trono do Todo-Poderoso. Um diz assim, um trono alto e sublime, diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e infalíveis. O trono de Deus é perfeito e elevado. Nós sabemos que aqui nós convivemos com os tronos, né, que são limitados, né, são falíveis, mas o trono de Deus, o poder que emana do trono de Deus é infalível. O apóstolo João, ele fala, aqui estou repetindo novamente, que foi convidado a subir para o céu para que pudesse ver o que deve acontecer. Então Deus disse, eu vou te mostrar, porque Deus quer revelar a nós, a sua igreja. Então, ele não subiu ao céu fisicamente, isso que eu quero trazer para vocês. Nem mesmo viu com seus olhos e ouvidos carnais. Porque é difícil para um homem, um corpo, estar diante de Deus. Nós vemos que Deus falou para Moisés, nenhum homem que me vê consegue ficar vivo. Então, portanto, nós precisamos entender que ele uma visão, agora é diferente. Professores, explique para os seus alunos. João estava na ilha, o exilado estava lá na ilha, onde recebeu as revelações dessas visões para escrever essas cartas. Agora, ele vai passar para nós, ele está em espírito, ele está tendo uma visão, e levou ele à presença de Deus, em espírito, ele está na presença de Deus. O trono de Deus está nos céus, e é tão alto e elevado que todo o céu é considerado aí o trono de Deus, quer dizer, então é um grande trono. Temos um vislumbre de sua grandeza na visão de Isaías. Isaías, quando tem aquela visão lá, ele diz assim, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno, né, de Deus. Professores, professoras, internautas, precisamos entender que nós somos um povo escolhido de Deus, mas quer esse povo, com essa escolha, nós entrar dentro desse processo, estarmos embutidos nesse processo de escolha, nós precisamos ser especial, boas obras, nós precisamos estar firmes diante das crises, mesmo diante de toda tempestade, nós temos que nos manter confiantes, sabendo que estamos debaixo de um governo poderoso e que cuida de nós. 1.2 diz assim, trono de justiça e juízo. Não é como humano. A Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do teu trono. Então nós precisamos nos comportar, nós precisamos entender que nós temos um Deus, porque grande parte da humanidade, elas não compreendem, não tem esse respeito a Deus, vive segundo a lei dos homens, né? Que são tronos de injustiça, de tantas coisas. Haja visto as políticas, por exemplo, no Brasil onde vivemos, a quanta injustiça é cometida. Mas nós não estamos falando de um Deus de justiça e de juízo. O que está escrito na sua palavra, ele diz que não vai cair nenhuma letra. Então nós precisamos entender isso. O que ele falou, está falado. O que nós precisamos? Examinar as escrituras e cuidar que nela aqui contém a vida eterna. Porque a justiça de Deus e o juiz no seu trono é baseada nesses pilares, que é justiça e juiz correto. Então, diferente do governo humano, que é corrupção, violência,
totalitarismo. O trono de Cristo é um trono de justiça. Quem errou, pagará pelos seus erros. Nele, o homem encontrará o real sentido de equidade. Não há, quando equidade é equilíbrio. Meus professores, professoras, equidade. Não existe, por exemplo, privilégios. Alguém é ser diferente, está em uma posição diferente do outro. Não, existe um equilíbrio. Nós precisamos compreender estas coisas. Segurança. Ou em Cristo, no seu reino, no seu trono, há segurança. E também tem paz. Nós, às vezes, temos tribulações, mas internamente, com Deus, nós vivemos uma perfeita paz. A grande tribulação é antecedida pela visão do trono, fazendo-nos entender que vem do alto, vem de Deus o juízo que se aproxima. Então, Deus castigará todos aqueles que se esqueceram que Ele existe. O 1.3 diz assim: trono de Davi. O trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre este mundo, já que é dito a João: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Nós vemos que Maria recebeu a visita do anjo, em que o anjo lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, né, a mãe do prometido, e que Deus daria ao menino o trono de Davi, seu pai, e que ele reinará eternamente de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então o trono é um trono de vitória, pois Cristo venceu o diabo, o mundo e a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o governante. Ele é quem intercede por junto ao Pai, como Ele fez quando estava conosco. Hoje Ele está atuando como um advogado, para que todos nós chegamos a Deus. Mas chegará o dia em que Ele sentará no seu trono de justiça. Então, este trono mostra juízo iminente e também será luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. O 2 em volta do trono. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Então, inefável vem de coisas que você nunca viu aquilo. É uma coisa diferente. Isso acontece conosco. Mas João, em visão, está vendo coisas que ele nunca viu. Portanto, ele vê uma porta aberta no céu. Falei sobre isso. Veja de Fátima, olha para cima. E ele vê também um trono. Quando fala de trono, fala de alguém que vai sentar, ou de alguém que senta nesse trono e reina nesse trono. E ele ouve voz como de trombeta. E no trono ele vê sentado. É o Senhor Jesus que estará no seu trono. E também que há arco-íris em volta. Nós vamos estar fazendo alguns comentários. Dentre elas, viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõem os majestosos cenários que tinha visto inicialmente. Vejamos então quem são esses personagens e o que significa e o significado desta visão. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto, como eu comentei, acabei de comentar. Então, dentre elas, ela viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõem o majestoso cenário que tinha visto inicialmente. Vejamos quem são esses personagens. 2.1 Os 24 anciões. Há intérpretes que consideram os 24 anciões como sendo anjos. Contudo, é mais provável que simboliza todos os
Deus ao longo da história. E ao redor do trono havia 24 tronos. Ele diz assim: vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e sobre as suas cabeças coroa de ouro. Apocalipse 4:4. Eles aparecem com coroa na cabeça e sentados em tronos que são promessas de Cristo aos salvos, não aos anjos. Nós precisamos entender isso. O que vencer assentará comigo no trono, assim como eu assentei ao lado do meu Pai. Então, não existem essas promessas para anjos. Então, ele está representando aí o povo de Deus. O número 24, relacionado a eles, sinaliza uma cifra completa. Pode estar apontando para os patriarcas da tribo de Israel, né, das 12 tribos, e também os 12 apóstolos. Assim, os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Esses 24 anciãos. Não são anjos, ok? Pode estar ali simbolizando as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas da tribo de Israel e os 12 apóstolos. E aí, nós viemos aí para fechar aí o simbolismo que simbolizando aí os salvos do Antigo e do Novo Testamento. 2.2, dos 4 seres viventes. Vamos ver a descrição dos seres que João viu no meio do trono e ao redor do trono. Ele diz assim, ele está lá em Apocalipse, você vai no capítulo 4, começa ali no versículo 5, e você vai vendo ele descrevendo a visão. Então ele, no 7, ele chega e diz assim, ó, o primeiro animal era semelhante a um leão, que ele tinha visto 4 animais. Lembra disso, né? E o segundo animal semelhante a um bezerro. Está lá. E o terceiro animal, o rosto como de homem, aquele que coloquei lá no canto. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse 4, versículo 7. Aí nós vemos que os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem. Nós vemos lá no Jardim do Éden que Deus colocou querubins. Então, eles aparecem também no tabernáculo, no templo. Os 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório, quer dizer, a tampa de ouro da arca do concerto. Em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins. Os querubins aparecem guardando aí a entrada do Éden, como eu disse para vocês, né? Eles aparecem no tabernáculo e também aparecem aí na tampa de ouro da arca do concerto. O 2.3 diz as 7 lâmpadas de fogo. Então João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono e nos é dada, junto da visão, a sua identificação. Nós falamos sobre isso na outra aula. João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Falei sobre isso, parece na segunda aula, se não me engano. 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus, que, como já estudamos na lição 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. A visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar a sua capacidade de percustar, conhecer todas as coisas, expressando sua onisciência e onipresença. Esse conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado. Como cristão, nós precisamos compreender isso. Deus abominou, abomina e sempre vai abominar o pecado. O 3 diz assim, no trono. O apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono. Deus, o soberano Senhor, sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Então aí nós temos aí uma pessoa que ele vê assentado no trono, referenciando a o nosso Salvador Jesus Cristo. Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como filho de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. Nós vemos que Jesus falou, olha, o que venceu, sentar comigo no trono, se como eu venci, estou do Pai. Então, nós sabemos que o trono é o trono de Deus. 3.1, como jaspe e sardônica. Era, a visão ia desenrolando e ele ia vendo essas coisas. Então ele disse que viu duas pedras aparecerem para definir a aparência de Deus em seu trono. É porque ninguém vê Deus. Ele diz assim, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspis e de sardônica. Quer dizer, tinha semelhança com essas pedras, com o brilho destas pedras. E aí, as pedras representando aí o brilho de Deus. Então essas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e o fulgor da Nova Jerusalém. Nós vamos ver que desde lá no tabernáculo que a roupa sacerdotal tinha essas pedras ali no Antigo Testamento. Jaspe e sardônica aparece no peitoral do juiz usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal. Além de majestoso e singular, esse trono é também um trono de juízo. Precisamos entender isso. 3:2 fala do arco celeste. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Vocês vão lembrar, os leitores da Bíblia sabem que a família de Noé, ao sair para fora, contempla aquele belo arco-íris e vê que é uma aliança que Deus está fazendo de nunca mais destruir a terra com água. Então, quando Noé e sua família saem da arca, Deus estabelece seu arco no céu como sinal permanente desta promessa. Estamos vendo que Deus é aquele que promete. Estamos vendo alguma coisa que João viu em sua visão, também relacionado com muitas coisas que aconteceram ali no Velho Testamento. Assim como o arco celeste se estabeleceu como símbolo de esperança e restauração depois da destruição no dilúvio, o arco celeste aparece aqui novamente, indicando que, mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá restauração e vida. O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus 4, 14 e 16. Porque nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. É possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. O arco da aliança está lá. 3:3 diz assim, semelhante à esmeralda. O arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. Veja aí que o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Era um pouco diferente do que nós vemos aqui, que não tem essa semelhança com a esmeralda. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote. Falei sobre isso. Está aí um sacerdote e no seu peitoral tinha aí essas pedras. Tem uma aula aí que se alguém quiser compreender melhor. Tem uma aula, faz muito tempo que eu dei essa aula, sobre até a vestimenta do sacerdote. Que visão gloriosa foi esta vista por João e revelada a nós. João vê e revela a nós através do livro de Apocalipse. Conclusão. Vimos que, sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus, que cumprirá suas promessas. Nossa confiança não pode vacilar. Então, assim, a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para a sua igreja, pois Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. O que devemos fazer? Permanecermos firmes, mantendo os nossos olhos em Cristo. Quero agradecer a todos os internautas. Grande abraço a todos os internautas. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.